Vá para um asilo, velha. Lá é o seu lugar. A voz da minha filha cortou o ar, mais fria que o chão da calçada onde minhas caixas estavam sendo jogadas. A porta do meu apartamento, aquele que comprei com meu falecido marido, bateu com um som definitivo, e o eco da risada do meu filho ainda arde nos meus ouvidos. O que eles não imaginavam é o que eu faria nas horas seguintes, com o cheiro da chuva se misturando ao das minhas memórias. A história de como transformei a maior humilhação da minha vida na minha maior vitória vai te deixar sem fôlego. Então fica comigo até o fim. Se inscreve no canal, deixa o seu like e me conta aí nos comentários de que cidade ou país você está me assistindo, se é do sofá de casa ou na pausa do trabalho. É bom saber que não estou mais sozinha. Meu nome é Lídia Schneider, tenho 72 anos e, até pouco tempo atrás, minha vida tinha o cheiro de canela e o som de um velho relógio de parede. Sou confeiteira, ou melhor, doceira, como gostam de dizer aqui no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Minha especialidade são as cucas, receita que herdei da minha avó alemã. O apartamento onde moro, ou morava, foi comprado com cada centavo que eu e meu falecido Klaus, um operário metalúrgico de mãos grossas e coração bom, conseguimos juntar. Ele se foi há 10 anos, mas seu cheiro de graxa e honestidade ainda parece impregnado nas cortinas. As manhãs começavam cedo, com o sol tímido de Porto Alegre entrando pela janela da cozinha. O ritual era sempre o mesmo: a massa sovada com paciência, o recheio de uva ou de nata sendo preparado enquanto a rádio gaúcha tocava baixinho. Cada encomenda era um pedaço da minha história. Mas, naquela fase, um silêncio diferente começou a se instalar. Era uma solidão que nem o barulho do forno conseguia espantar. Meus filhos, Ricardo e Patrícia, ligavam cada vez menos, e quando o faziam, a pressa em suas vozes era quase palpável, como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação. Eu sentia um medo que não sabia nomear. Medo do telefone que não tocava, das visitas que se tornaram raras e apressadas. Sentia-me um móvel antigo, útil pela memória que carrega, mas um estorvo no caminho da vida moderna deles. Ricardo, meu filho mais velho, corretor de imóveis, sempre com uma conversa sobre oportunidades de mercado, e Patrícia, casada com um empresário, obcecada por um status social que eu jamais entendi. Eles eram meu sangue, mas pareciam dois estranhos falando um idioma que meu coração não compreendia mais. Há algumas semanas, Ricardo apareceu com uma pasta cheia de papéis. É só para resolver a burocracia da tua aposentadoria, mãe, facilitar as coisas, ele disse, com aquele sorriso que sempre usava para vender apartamentos. Eu, que mal entendo de letras miúdas, assinei onde ele apontou. Confiei. Uma mãe confia. Naquele dia, uma simples assinatura se tornou a arma que eles usariam para destruir meu mundo. Mas, claro, eu só descobriria isso mais tarde. Aquele gesto, que pareceu um ato de cuidado, foi o primeiro prego no meu caixão. Minha rotina era meu escudo. As encomendas me mantinham de pé. A necessidade de entregar uma cuca quentinha na hora certa me dava um propósito. Dona Elvira, minha vizinha do 302, era meu contato mais próximo com o mundo. Conversávamos pela janela da área de serviço. Ela com seu chimarrão na mão e eu com as mãos sujas de farinha. Ela era a única que percebia as rachaduras na minha armadura. Teus filhos andam sumidos, Lídia. Ela comentava, sem maldade, apenas com a observação de quem vê o tempo passar. À noite, a solidão era mais cruel. Eu me sentava na poltrona, que era de Klaus. Olhava para o seu retrato na estante e conversava com ele. Contava sobre as vendas do dia, sobre a umidade que teimava em manchar a parede do quarto, sobre o aperto no peito que sentia. Ah, Klaus, se você estivesse aqui, eu sussurrava para o silêncio. A sensação de fracasso me invadia. Fracasso como mãe, talvez, por não ter ensinado a eles o valor das raízes, o respeito pela história que aquelas paredes continham. As visitas deles eram como um vento gelado. Patrícia entrava e seu perfume caro parecia brigar com o cheiro doce da minha cozinha. Ela nunca comia nada, sempre de dieta.
Seus olhos corriam pelo apartamento com um ar de crítica, avaliando os móveis antigos, o piso de parquet que rangia. Mãe, esse prédio está tão caído. Não pensa em se mudar para um lugar menor, mais moderno? Ela soltou uma vez, com a naturalidade de quem arranca uma flor do vaso. Cada palavra era uma pequena pá de terra jogada sobre mim. Ricardo era diferente, mas igualmente doloroso. Ele sentava na mesa da cozinha, elogiava a cuca, mas seus olhos não paravam quietos. Olhavam para o lustre, para os quadros, para a cristaleira que foi da minha mãe. Ele não via um lar, via um ativo imobiliário. Esse ponto aqui no Bonfim valorizou demais, mãe. Isso aqui vale uma fortuna, ele dizia, enquanto eu só queria que ele me perguntasse como eu estava me sentindo. Eu ainda não sabia, mas aquela frase dele, vale uma fortuna, era a chave para entender tudo o que estava prestes a acontecer. A tensão começou a crescer de forma sutil, como uma infiltração na parede que a gente só nota quando a mancha já está grande. Um dia, Ricardo me ligou. A voz dele estava estranha, meio apressada, meio nervosa. Ele não perguntou das cucas, nem da minha saúde. Fez perguntas esquisitas sobre as contas do condomínio, se estavam em dia, se havia alguma ata de reunião recente. É só curiosidade, mãe, coisa de corretor. Ele desconversou quando perguntei o motivo. Desliguei o telefone com um gosto amargo na boca. Curiosidade não deixa a mão de um filho suada. Dona Elvira, com sua sabedoria de 80 anos vividos no mesmo prédio, sentiu o cheiro de queimado antes de mim. Tua filha esteve aqui outro dia, Lídia. Mas não subiu. Ficou lá embaixo, com um homem de terno, olhando a fachada do prédio. Apontavam para as janelas, mediam com os olhos. Ela me contou, enquanto me passava uma xícara de açúcar pela janela. Meu estômago gelou. Patrícia não me disse que viria. Por que ela estaria olhando o prédio com um estranho? Comecei a juntar as peças, mas me recusava a ver a imagem que elas formavam. As perguntas de Ricardo, o olhar avaliador de Patrícia, a visita misteriosa. Parecia um pesadelo se formando lentamente. E eu, paralisada, apenas observava, esperando acordar. Comecei a ter dificuldade para dormir. O tic-tac do relógio, que antes me acalmava, agora soava como uma contagem regressiva para algo terrível. Eu me sentia uma intrusa na minha própria vida, uma espectadora de uma peça cujo final eu pressentia ser trágico. A solidão se aprofundou. Eu me pegava chorando baixinho enquanto sovo a massa, as lágrimas salgando a doçura do meu trabalho. A sensação era de abandono, mas um abandono diferente, premeditado. Eles não estavam apenas ausentes, pareciam estar planejando algo nas minhas costas. Cada carro que parava em frente ao prédio me dava um sobressalto. Cada telefonema de número desconhecido fazia meu coração disparar. Eu vivia em estado de alerta, como um animal acuado em sua própria toca. Então, na sexta-feira, Ricardo ligou de novo. Desta vez, o tom era oficial, frio. Mãe, eu e a Patrícia precisamos passar aí na terça-feira. Temos um assunto sério e definitivo para conversar com você. A palavra definitivo ecoou na minha cabeça. Não era um convite, era uma intimação. Eu perguntei o que era, insisti, mas ele foi vago. É para o seu bem, mãe. Confie na gente. A mesma frase da assinatura dos papéis. Confiar. Como eu poderia confiar se a voz dele não tinha nenhum pingo de afeto? O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Cancelei as encomendas. Não tinha cabeça nem mãos firmes para cozinhar. Fiquei perambulando pelo apartamento, tocando nos móveis, nos porta-retratos, como se estivesse me despedindo. O cheiro de baunilha foi substituído por um cheiro de mofo, de medo. Cada canto daquela casa guardava uma memória de Klaus, dos meus filhos pequenos, de uma felicidade que parecia agora uma miragem distante. Dona Elvira bateu na minha porta no domingo, trazendo um prato de sopa. Você está pálida, Lídia. O que te aflige, mulher? Eu não consegui contar. Tinha vergonha. Vergonha de ter criado filhos que me causavam tanto medo. Vergonha de admitir em voz alta que minha família estava se desfazendo e eu era o entulho que eles queriam varrer para debaixo do tapete.
Apenas sorri fraco e disse que era um resfriado. Ela me olhou com pena, sabendo que a doença que me abatia era outra. Naquela noite, abri o velho baú de madeira de Klaus. Dentro, entre ferramentas e papéis amarelados, estava uma pequena caixa de metal que ele sempre me disse para só abrir, em caso de extrema necessidade. Eu nunca havia tocado nela. Mas, naquela noite, a frase dele martelou na minha mente. O que seria uma necessidade mais extrema do que sentir que sua vida está prestes a ser arrancada de você? Mesmo assim, não a abri. O medo do que poderia encontrar lá dentro era tão grande quanto o medo do que aconteceria na terça-feira. Aquele baú fechado se tornou o símbolo da minha paralisia. A segunda-feira amanheceu cinzenta e úmida, uma típica manhã de inverno em Porto Alegre. A cidade parecia refletir o estado da minha alma. O telefone tocou uma vez. Era uma cliente perguntando das cucas. Tive que mentir, dizer que o forno estava com problema. A verdade é que o problema era eu. Minhas mãos tremiam demais para segurar uma forma. Passei o dia sentada na poltrona de Klaus, olhando a chuva fina, a garoa, bater na vidraça. O mundo lá fora continuava, mas o meu parecia ter parado. Folheei os álbuns de fotografia. Uma tortura voluntária. Lá estavam Ricardo e Patrícia, pequenos, sorrindo com os dentes de leite, os rostinhos sujos de chocolate. Onde foi que eu errei? O que transformou aquelas crianças que eu embalei no colo? Nos adultos frios que me tratavam como um fardo? A culpa me corroía. Uma culpa antiga e pesada. A culpa que toda mãe carrega, mesmo sem saber exatamente pelo quê. Cada foto era uma facada. Uma lembrança de um amor que parecia ter se perdido no tempo. Lembrei-me do dia em que eu e Klaus assinamos a escritura deste apartamento. Foi uma festa. Ele, com seu macacão de operário, me ergueu no colo no meio da sala vazia e disse: "Este lugar é teu, Lídia, teu porto seguro. Nunca deixe ninguém tirar isso de ti." A lembrança veio com uma força avassaladora, quase como uma premonição dele, de além-túmulo. A voz dele soava como um aviso, um chamado à luta. Mas como lutar, Klaus? Como lutar contra os próprios filhos? A noite de segunda para terça foi um inferno. Não preguei o olho. O vento uivava lá fora e parecia trazer sussurros, vozes. Levantei várias vezes. Fui até a cozinha, bebi água. O apartamento, que sempre fora meu refúgio, agora parecia uma jaula. Eu me sentia encurralada, esperando o abate. A imagem da pasta de documentos de Ricardo, do olhar frio de Patrícia, da visita misteriosa ao prédio, tudo se misturava em um turbilhão de pânico na minha cabeça. Pela manhã, a chuva apertou. Grossas gotas batiam na janela, um som que antes me trazia paz, mas que agora soava como uma marcha fúnebre. Forcei-me a levantar, a vestir uma roupa, a pentear os cabelos. Era uma questão de dignidade. Se eu ia enfrentar um pelotão de fuzilamento, que fosse de pé. Coloquei a água para o café no fogo, o gesto automático me dando uma falsa sensação de normalidade. O cheiro do café se espalhou pela casa, uma última tentativa de perfumar o ambiente antes da tempestade. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eles aprenderam a ler, onde fizeram seus deveres de casa. Olhei para as duas cadeiras vazias à minha frente e imaginei-os chegando. Ensaiei diálogos na minha cabeça. Tentei encontrar as palavras certas para perguntar, para entender, para talvez suplicar, mas nenhuma palavra parecia forte o suficiente para deter a maré que eu sentia que estava vindo na minha direção. Eu estava desarmada, frágil, uma senhora de 72 anos esperando por uma sentença. O relógio na parede marcou 10 horas. O coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade e resignação. Cada tic-tac era uma martelada. Eu olhava para a porta, esperando a campainha tocar. O som que daria início ao fim do meu mundo como eu o conhecia. O silêncio era pesado, denso, cortado apenas pelo som da chuva e pela minha respiração curta. Eu me sentia completamente sozinha, abandonada por aqueles que eu mais amei. A sensação de estar encurralada era física. Meus ombros doíam.
Meu pescoço estava rígido. Era como se as paredes do meu próprio lar estivessem se fechando sobre mim, me esmagando lentamente. Não havia para onde correr. Não havia a quem pedir ajuda. Naquele momento, eu era apenas Lydia Schneider, uma viúva, uma doceira, prestes a enfrentar a mais amarga de todas as receitas, preparada pelas mãos dos meus próprios filhos. A campainha ainda não tinha tocado, mas eu já me sentia sem saída. A garoa fina da manhã se transformou numa chuva persistente, que lavava as ruas do Bonfim e batia um ritmo melancólico na minha janela. O café na xícara já estava frio, intocado. Minha garganta estava fechada, incapaz de engolir qualquer coisa. O único som dentro do apartamento era o do relógio antigo, cada segundo parecendo se arrastar por uma eternidade. Eu estava presa em um limbo de espera, um corredor estreito que levaria a uma porta que eu não queria abrir, mas sabia que seria forçada a me atravessar. Às 10h15, a campainha tocou. O som, estridente e metálico, cortou o silêncio denso do apartamento e pareceu perfurar meu peito. Fiquei paralisada por um instante, a mão sobre o coração que batia descontrolado. Era como se o carrasco tivesse finalmente chegado à porta da cela. Respirei fundo, uma lufada de ar que não preencheu meus pulmões, e caminhei lentamente até a porta. Cada passo no parquet que rangia era um eco da minha vida naquele lugar. Quando girei a chave na fechadura, minhas mãos estavam geladas e úmidas, como se eu já estivesse do lado de fora, na chuva. Abri a porta e lá estavam eles. Patrícia, com um casaco de lã bege que devia custar mais do que eu ganhava em um mês. Segurava um guarda-chuva preto, do qual ainda escorriam gotas de água no capacho. Seu rosto era uma máscara de impaciência, os lábios finos e contraídos. Ricardo estava ao seu lado, o cabelo engomado e uma pasta de couro preta debaixo do braço. Ele não me olhou nos olhos. Seu olhar se fixou em um ponto acima da minha cabeça, na parede do corredor. Não havia abraço, não havia bom dia, mãe. Apenas a presença fria deles, emoldurada pela porta aberta. Podemos entrar? Ricardo perguntou, a voz dele soando formal, como a de um oficial de justiça. Dei um passo para trás, abrindo caminho. O perfume caro de Patrícia invadiu o ambiente. Um cheiro floral e sintético que parecia lutar contra o aroma de café e de memórias da minha casa. Eles entraram e permaneceram de pé no meio da sala. Ofereci café, um último gesto de uma mãe que ainda tentava encontrar a normalidade em meio ao caos. Não, obrigada. Estamos com pressa, Patrícia respondeu, cortante, enquanto seus olhos varriam a sala com um desprezo mal disfarçado. Ricardo colocou a pasta de couro sobre a minha mesa de centro, em cima de uma toalhinha de crochê que minha mãe fizera. O som do zíper se abrindo foi anormalmente alto no silêncio que se instalou. Ele tirou de dentro uma pilha de papéis, todos com carimbos e assinaturas. Mãe, vamos ser diretos para não tomar o tempo de ninguém. Ele começou, finalmente me olhando, mas com a frieza de um cirurgião prestes a amputar um membro. Eu e a Patrícia tomamos uma decisão importante a respeito do seu futuro e do seu bem-estar. A palavra decisão soou como uma sentença. Meu estômago se revirou. Eu sabia que não era nada bom, mas a realidade que ele estava prestes a revelar era muito pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter tido. Nós vendemos o apartamento, ele disse, a frase saindo de sua boca de forma limpa. Precisa. Como uma lâmina, o mundo parou. O tic-tac do relógio na parede pareceu cessar. A chuva lá fora, as luzes da sala, tudo se dissolveu em um zumbido agudo dentro da minha cabeça. Venderam? Como assim? Venderam? Eu ri. Um riso curto, nervoso, incrédulo. Que brincadeira é essa, Ricardo? Venderam o quê? Esta casa é minha, do seu pai. Minha voz falhou no final. Patrícia revirou os olhos, impaciente com o meu choque. Não é brincadeira nenhuma, mãe. Já estava na hora de encarar a realidade. Este lugar é grande demais, antigo demais para você. Você não tem mais condições de cuidar de tudo isso sozinha. As palavras dela eram pedras.
atiradas sem nenhuma piedade. Mas, como? Vocês não podiam? Eu balbuciei, tentando encontrar lógica no absurdo. Foi então que Ricardo empurrou um dos papéis na minha direção. Lembra da procuração que você assinou para a gente resolver as coisas da sua aposentadoria? Pois é. Ela nos dava plenos poderes para administrar seus bens. A pasta de documentos que ele me fez assinar. A frase é para o seu bem, mãe. Tudo se encaixou com uma clareza dolorosa. Não foi um ato de cuidado. Foi um golpe, planejado, executado pelos meus próprios filhos. A confiança, a última coisa que eu tinha, foi estilhaçada. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. Tive que me apoiar na poltrona de Klaus para não cair. O rosto dele no porta-retrato na estante parecia me olhar com tristeza. Seu pai construiu este lugar com as próprias mãos, Ricardo. Ele amava cada canto desta casa. Como vocês puderam? Minha voz saiu embargada. Um sussurro de dor e traição. Eu olhei para eles, buscando um resquício de humanidade. Um pingo de remorso nos olhos deles. Mas não encontrei nada. Foi então que Patrícia, com a crueldade que eu nunca imaginei que ela possuísse, deu o golpe final. Ela se aproximou, o rosto a centímetros do meu, e sua voz saiu baixa, sibilante, para que só eu ouvisse com toda a clareza. Chega de drama. Mãe, o pai está morto. E você está velha. Vá para um asilo. Velha, lá é o seu lugar. A palavra velha foi cuspida, carregada de desprezo. Foi como levar um soco no estômago. O ar me faltou, e por um instante, o mundo ficou escuro. O silêncio que se seguiu àquela frase foi a coisa mais pesada que já senti na vida. Era um silêncio que continha toda a minha dor, toda a minha humilhação, toda a história de uma família que acabava de ser destruída ali, naquela sala. Ricardo desviou o olhar. Talvez o único sinal de que ele ainda tinha uma alma, por menor que fosse. Mas Patrícia me encarava, desafiadora, com os braços cruzados, esperando minha reação, minha derrota. E eu não tinha forças para reagir. Eu estava quebrada. Os novos proprietários querem tomar posse na semana que vem. Ricardo continuou, com a voz mecânica, como se estivesse lendo um relatório. Nós já contratamos uma empresa de mudanças para levar algumas coisas suas para um depósito. O resto você decide o que fazer. Eles chegam em 1 hora. 1 hora. Eles me deram 1 hora para empacotar 72 anos de vida. 1 hora para me despedir das paredes que me viram rir, chorar, amar e envelhecer. Eu não disse mais nada. Caminhei como uma autômata até o meu quarto. Sentei na beira da cama. A mesma cama onde Klaus deu seu último suspiro. O cheiro dele ainda estava ali, no travesseiro. Olhei ao redor, para os meus livros, para as minhas roupas no armário, para a pequena imagem de Santo Antônio na cabeceira. Tudo aquilo deixaria de ser meu. Eu era uma estranha na minha própria casa, uma inquilina com aviso de despejo. A campainha tocou novamente. Desta vez, eram os homens da mudança. 2 rapazes de macacão azul, com olhares constrangidos. Eles entraram, guiados por Patrícia, que apontava o que deveria ser levado. Só o essencial. As caixas já estão separadas. Caixas? Eu não tinha separado caixa nenhuma. Então entendi. Eles já tinham vindo aqui antes, sem eu saber, e selecionado o que consideravam essencial da minha vida. A violação era ainda mais profunda. Eu os vi pegarem o porta-retrato de Klaus. Gritei. Um grito que veio do fundo da alma. Esse não. Esse fica. O rapaz, assustado, parou e olhou para Ricardo, que fez um sinal com a cabeça, permitindo. Corri e peguei o retrato, o abraçando contra o peito como se fosse o próprio Klaus. Era a única coisa que eu lutaria para manter. O resto, eles podiam levar. O resto eram apenas objetos. A minha dignidade, eles já tinham levado. O apartamento, antes um santuário, virou um caos de caixas de papelão e barulho. Os homens trabalhavam rápido, eficientes. Dona Elvira apareceu na minha porta, o rosto pálido de choque. Lídia, o que está acontecendo? Patrícia a barrou na entrada.
É um assunto de família, dona Elvira. Por favor, não se meta. A porta foi fechada na cara da minha única amiga, me isolando ainda mais na minha própria tragédia. Eu a vi pela janela, parada no corredor, com a mão na boca, chorando por mim. Em menos de 1 hora, a sala estava quase vazia. Onde antes havia a mesa de centro, agora havia apenas a marca no tapete. Onde havia a estante com meus livros, agora havia uma parede nua. O eco das vozes e dos passos era diferente. Oco, como se a alma da casa tivesse sido arrancada. Eles me deixaram por último, como se eu fosse o último móvel a ser descartado. Ricardo se aproximou, me estendendo um envelope. Aqui tem algum dinheiro, para você se virar nos primeiros dias, até acharmos um lugar adequado. Lugar adequado. O asilo. Não peguei o envelope. Olhei para a mão dele, a mesma mão que eu segurei para ensinar a andar, e senti um nojo profundo. Ele deixou o envelope cair sobre uma das caixas. Patrícia me puxou pelo braço com uma força desnecessária. Vamos, mãe, acabou. O toque dela me queimou. Eu me soltei com um puxão. Pela primeira vez, um lampejo de raiva atravessou a névoa de dor. Não toque em mim, eu disse. A voz rouca. Caminhei até a porta por conta própria. Não olhei para trás. Não queria ter como última imagem a minha casa vazia, violada. Do lado de fora, no corredor, o ar parecia diferente. Lá dentro, eu estava sufocando. Aqui fora, o frio me atingiu, mas era um frio que me despertava. Eles me acompanharam em silêncio até o elevador, depois até a portaria. O porteiro, seu Afonso, nos olhou sem entender, mas não disse nada. A humilhação era pública. Os vizinhos espiavam pelas janelas. Eu me sentia nua, exposta. Na calçada, a chuva fina e persistente de Porto Alegre começou a molhar as caixas de papelão que eles haviam empilhado. Minhas roupas, meus livros, minhas receitas, minha vida, tudo ali, na rua, absorvendo a umidade e a sujeira da cidade. Patrícia abriu a porta do seu carro de luxo. Entra, mãe. Vamos te levar para um hotel por enquanto. Eu não me movi. Apenas olhei para as caixas, para o meu prédio, meu lar. Ricardo insistiu. Mãe, por favor, não dificulte as coisas. Dificultar as coisas? Eles haviam acabado de implodir a minha existência e me pediam para não dificultar? Uma força que eu não sabia que possuía começou a brotar no meu peito. Era fria, dura e afiada. Era a raiva. Uma raiva pura, límpida, que clareou minha mente. Eles entraram no carro, esperando que eu os seguisse, mas eu não o fiz. Fiquei ali, parada na chuva, ao lado das minhas caixas. Eles buzinaram. Patrícia abriu o vidro. Você vem ou não? Não temos o dia todo. Olhei para ela, para o seu rosto perfeito e cruel, e pela primeira vez naquele dia, eu não me senti fraca. Eu me senti livre, livre deles, livre do amor que me cegava. Então, a voz de Klaus ecoou na minha cabeça, clara como o dia. Não a voz do marido doente e cansado dos últimos anos, mas a voz do operário forte e protetor que ele sempre foi. Lídia, a caixinha de metal, no baú, só em caso de extrema necessidade. Eu tinha esquecido completamente. No caos, eles não levaram o velho baú de ferramentas do meu marido, pesado e sem valor aparente para eles. Estava em uma das caixas maiores, ali na calçada. Extrema necessidade. Eu olhei para o carro deles, para o prédio que não era mais meu, para as minhas coisas molhando na chuva. Que necessidade poderia ser mais extrema do que aquela? O choque e a dor começaram a se transformar em outra coisa. Um propósito. Eles me jogaram na rua. Me chamaram de velha. Me deram como acabada. Acharam que eu iria para um canto chorar e esperar a morte chegar. Eles deram uma última buzinada e, vendo que eu não me moveria, arrancaram com o carro, cantando pneu. Fiquei sozinha na calçada, a chuva se intensificando. O cheiro de asfalto molhado, de papelão úmido e de uma nova e perigosa determinação estava no ar. Eu não ia para um hotel. Eu não ia para um asilo. Eu sabia exatamente o que precisava fazer.
A primeira peça do meu contra-ataque estava a poucos metros de mim, dentro de uma caixa de papelão, esperando. A doceira estava morta. A mulher que eles criaram naquele dia estava apenas começando a nascer. A chuva gelada de Porto Alegre não era nada perto do frio que se instalou na minha alma. Ali, na calçada, encharcada e humilhada, eu era um nada, um resto de vida. Mas a lembrança da voz de Klaus, falando sobre a caixinha de metal, foi como uma faísca em um porão escuro. Com as mãos trêmulas e os dedos doendo pelo frio, rasguei o papelão molhado de uma das caixas maiores, onde ficava o seu velho baú de ferramentas. O baú estava pesado, e o cheiro de graxa e ferrugem que emanava dele era o cheiro do meu marido, do meu porto seguro. Forcei a fechadura enferrujada e lá dentro, embaixo de um martelo e uma chave de grifo, estava ela. Uma pequena caixa de metal, sem brilho, pesada para o seu tamanho. Consegui chamar um táxi. Um senhor de bigode branco que me olhou com pena e me ajudou a colocar as caixas mais importantes no porta-malas. Pedi que me levasse a uma pensão barata no centro histórico. Qualquer lugar onde eu pudesse ter um teto e uma fechadura. O quarto era pequeno, com cheiro de naftalina e umidade. E a única janela dava para uma parede de tijolos. Mas era meu. Naquela noite, sentada na beirada de uma cama com um colchão afundado, eu abri a caixinha de Klaus. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Havia papéis amarelados, dobrados com precisão, apólices de seguro antigas, certificados de ações de empresas que eu mal conhecia e a escritura de 2 pequenos terrenos em uma cidade do interior que eu nunca tinha ouvido falar. E, no fundo, um extrato de uma conta bancária antiga com um saldo que fez meus olhos, já cansados de chorar, se arregalarem. Meu primeiro pensamento foi de completa confusão. Klaus, meu Klaus, um operário simples. Era um investidor? Ele nunca me disse nada. Vivíamos uma vida modesta, contando cada centavo. Aqueles papéis pareciam falar uma língua estrangeira. Ações, dividendos, debêntures. Eram palavras de outro mundo. O medo me paralisou. O que eu, uma doceira de 72 anos que mal sabia usar um caixa eletrônico, faria com aquilo? A voz de Patrícia ecoou na minha cabeça. Velha. Talvez ela estivesse certa. Eu era uma velha inútil, incapaz de entender o presente que meu marido me deixou. Quase fechei a caixa, pronta para desistir e aceitar o destino que meus filhos traçaram para mim. Mas então, a imagem do rosto dela, crispado de desprezo, me veio à mente. A lembrança da porta batendo do riso de Ricardo. A raiva, aquela força fria e nova, voltou. Não, eu não ia dar a eles esse gosto. Peguei um dos papéis, o certificado de ações da Gerdau, uma empresa que eu conhecia de nome, pois Klaus trabalhou a vida toda com metal. Comecei a ler, devagar, tropeçando nas palavras. Passei a noite em claro, não chorando, mas lendo. O cheiro de papel velho se misturou ao de mofo do quarto, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Klaus estava ali, naquelas linhas, me mostrando um caminho. No dia seguinte, meu primeiro passo foi um tropeço. Fui ao banco mencionado no extrato. Um prédio antigo no centro da cidade. A gerente, uma moça jovem de terninho impecável, me olhou de cima a baixo, vendo apenas uma senhora de roupas simples e com o cabelo desgrenhado. Quando mostrei o extrato antigo, ela sorriu com condescendência. Minha senhora, essa conta provavelmente está inativa há anos. O saldo deve ter sido corroído por taxas. A humilhação queimou meu rosto. Mas eu insisti, a voz mais firme do que eu esperava. Eu quero que a senhora verifique. É meu direito. Ela suspirou, irritada, e digitou os dados no computador, claramente para se livrar de mim. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu levemente. Ela olhou da tela para mim e de volta para a tela, várias vezes. A postura dela mudou instantaneamente. Senhora Schneider, por favor, me acompanhe até minha sala. O tratamento mudou de minha senhora para senhora Schneider. Naquele momento, eu entendi. O respeito,
Naquele mundo, não vinha da idade ou da história. Vinha dos números em uma tela. Foi minha primeira lição e a mais amarga. O dinheiro não era apenas dinheiro, era uma armadura. Com a ajuda de um advogado que encontrei na lista telefônica, um homem sério e de fala pausada chamado Dr. Aranha, comecei a decifrar o mapa do tesouro de Klaus. Ele havia passado a vida investindo pequenas quantias, com a paciência de um artesão. Ele comprava ações de empresas sólidas, reinvestia os dividendos, nunca tocava no dinheiro. Ele estava construindo um forte, tijolo por tijolo, para me proteger quando ele não estivesse mais aqui. E meus filhos, na sua ganância cega, não faziam ideia. A dor da saudade de Klaus se misturou a um orgulho imenso. Ele não era apenas um operário de mãos grossas. Era um estrategista silencioso. Minha rotina mudou drasticamente. As manhãs, antes dedicadas a sovar massa de cuca, agora eram passadas na pequena escrivaninha do quarto da pensão, com uma calculadora e uma pilha de documentos. Eu aprendi a ler relatórios financeiros, a entender o sobe e desce da bolsa de valores. Errei, claro. Fiz perguntas que pareciam estúpidas para o Dr. Aranha. Me confundi com os termos. Senti vontade de jogar tudo para o alto. O medo de fracassar, de provar que meus filhos estavam certos, era um fantasma constante. Mas a imagem das minhas caixas na chuva era um combustível mais forte que qualquer medo. Comecei a cuidar de mim de uma forma diferente. Parei de usar as roupas manchadas de farinha e comprei alguns vestidos novos, discretos, mas de bom corte. Cortei o cabelo, um corte mais curto, mais prático. As pessoas na rua começaram a me olhar diferente. Eu não era mais a velhinha frágil que inspirava pena. Minha postura mudou. Eu andava com a cabeça erguida, os ombros para trás. Eu não estava mais fugindo. Estava marchando em direção a algo. O cheiro de canela foi substituído por um perfume suave de lavanda que comprei em uma farmácia. O conflito interno era o mais difícil. Havia dias em que a solidão me esmagava. Eu sentia falta do cheiro da minha cozinha, do som do meu velho relógio, da conversa pela janela com Dona Elvira. Eu me sentia uma impostora, uma atriz desempenhando um papel que não era meu. A culpa de mãe me assombrava. Onde foi que eu errei para criar filhos assim? Mas o Dr. Aranha, com sua calma, me ajudou. Dona Lídia, a senhora não está fazendo isso por vingança. Está fazendo por justiça, pela memória do seu marido e pela sua própria dignidade. A palavra dignidade se tornou meu mantra. O mundo exterior também apresentava seus desafios. Quando comecei a liquidar algumas das ações para ter capital, enfrentei a desconfiança de gerentes de investimento que não acreditavam que uma senhora da minha idade pudesse tomar decisões tão assertivas. Tive que aprender a ser firme, a não deixar que me intimidassem com seu jargão técnico. Explique de novo, de forma simples. O dinheiro é meu, a decisão é minha. Eu repetia, até que eles entendessem que eu não era um alvo fácil. Cada pequena vitória me fortalecia, construindo uma confiança que eu nunca soube que tinha. Um dia, recebi uma ligação. Era Ricardo. A voz dele era melosa, falsa. Mãe, fiquei sabendo que você não está no hotel. Onde você se meteu? Ficamos preocupados, com dor. Preocupados. A palavra soou como um insulto. Eles não estavam preocupados. Estavam com medo de perder o controle. Estou bem, Ricardo, cuidando da minha vida. Respondi, a voz fria como o aço. O silêncio do outro lado da linha foi a prova de que ele sentiu o golpe. Ele não estava falando com a mãe que ele jogou na rua. Estava falando com uma desconhecida. O progresso era lento, mas constante. Com o dinheiro da conta e a venda dos terrenos do interior, juntei uma quantia considerável. Dr. Aranha me ajudou a investir de forma segura, a organizar tudo. Eu tinha um plano, um objetivo claro que se formou na minha mente como a receita de uma cuca perfeitamente executada. Não era apenas sobre ter um teto sobre a minha cabeça. Era sobre retomar o que era meu. Não apenas o apartamento, mas o respeito que me foi roubado. O ponto de virada aconteceu em uma tarde de primavera.
cerca de 3 meses depois de ter sido expulsa. Eu estava em um café na rua da praia, revisando uns documentos, quando vi meu reflexo no vidro da janela. Por um instante, não me reconheci. A mulher que me encarava de volta tinha os olhos firmes, os lábios cerrados em uma linha de determinação e uma aura de força que eu não possuía antes. A velha, que Patrícia insultou, havia morrido naquela calçada chuvosa. A mulher no reflexo era outra. Era Lydia Schneider, e ela estava pronta para a guerra. Paguei meu café e saí para a rua. O sol da primavera aquecia meu rosto, e o cheiro das flores dos ipês roxos da Praça da Matriz enchia o ar. Caminhei sem rumo, mas meus pés me levaram, como que por instinto, para o bairro Bonfim. Parei do outro lado da rua, em frente ao meu antigo prédio. Aquele prédio que era meu santuário, depois minha prisão e, por fim, o palco da minha maior humilhação. As luzes do meu antigo apartamento estavam acesas. Uma nova família vivia ali, rindo, cozinhando, criando suas próprias memórias. Eu não senti tristeza, não senti nostalgia. Senti uma clareza cortante. Olhei para cada janela, cada tijolo, a porta de entrada. Eu não via mais um lar perdido. Eu via um ativo, um objetivo, um tabuleiro de xadrez onde eu estava prestes a fazer meu movimento final. A doceira que vivia de encomendas, que pedia permissão, que confiava cegamente. Essa mulher não existia mais. Eu não queria apenas o meu apartamento de volta. O plano que se formou na minha cabeça era muito maior, muito mais completo. Eu queria o prédio inteiro. Liguei para o Dr. Maranha dali mesmo, da calçada. O barulho dos carros passando, o burburinho da cidade, tudo parecia um ruído de fundo para a minha decisão. Dr. Naranha, sou eu, Lídia. Quero que o senhor comece a pesquisar. Descubra quem é o dono do prédio na rua Fernandes Vieira, número 432. Quero saber se está à venda. E se não estiver, quero saber qual é o preço para que ele fique. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então ele disse, com uma ponta de admiração na voz. Entendido, dona Lídia? Vou começar imediatamente. Desliguei o telefone e continuei a encarar o prédio. Meus filhos me jogaram para fora da porta da frente, acreditando que eu desapareceria em um asilo qualquer, um problema resolvido. Eles não sabiam que, ao fazer isso, eles me deram a chave para entrar pela porta dos fundos, não como uma inquilina, mas como a dona. A mulher que eles tentaram apagar estava prestes a se tornar o fantasma que assombraria cada tijolo daquele lugar. A jornada de transformação estava completa. A próxima etapa seria a da justiça. O cheiro de terra molhada de um canteiro próximo me lembrou daquele dia chuvoso. Mas agora, não me causava dor. Era o cheiro do meu batismo. O dia em que a velha Lídia morreu para que a nova Lídia pudesse nascer. Eu não era mais uma vítima das circunstâncias. Eu era a arquiteta do meu próprio destino. E o projeto que eu estava prestes a construir seria grandioso, implacável e, acima de tudo, meu. Eles me mandaram para o asilo. Mal sabiam eles que, no caminho, eu decidi comprar o castelo. A brisa do fim de tarde soprou. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Não era um sorriso doce, como o que eu dava aos meus clientes. Era um sorriso diferente. Um sorriso de quem sabe exatamente qual será o próximo passo e tem todos os recursos para executá-lo. A doceira estava aposentada. A investidora acabara de começar seu expediente. E seu primeiro grande projeto era um prédio inteiro no coração do Bonfim. Eu me virei e comecei a caminhar de volta para o centro, deixando o prédio para trás por enquanto. Meus passos eram firmes no calçamento. Eu não era mais a mulher que tropeçava. Eu era a mulher que sabia para onde estava indo. A sensação de poder não era inebriante. Era calma, sólida, como uma fundação bem feita. Klaus teria orgulho de mim, não pela mulher que ele protegeu, mas pela mulher que eu me tornei quando precisei me proteger sozinha. Naquela noite, no meu quarto de pensão, eu não estudei mais papéis. Abri um caderno novo, de capa dura. Na primeira página, escrevi com a minha melhor caligrafia, a mesma que usava para escrever as dedicatórias nos bolos. Plano de aquisição.
Edifício Bonfim. Eu detalhei cada passo, cada pesquisa necessária, cada ligação que o Dr. Aranha precisaria fazer. A confeiteira meticulosa estava de volta, mas agora suas receitas envolviam números, estratégias e uma pitada generosa de justiça poética. O medo ainda existia, um sussurro no fundo da minha mente. O medo do desconhecido, de falhar, de enfrentar meus filhos novamente. Mas agora eu tinha uma arma contra ele, um propósito. Um propósito tão grande e tão claro que ofuscava qualquer sombra de dúvida. Eu não estava apenas comprando um prédio. Eu estava comprando de volta a minha vida, a minha história, e o direito de escrever o último capítulo dela com as minhas próprias mãos. Enquanto a cidade dormia, eu trabalhava. A luz do abajur iluminava minhas anotações, e o silêncio do quarto era preenchido pelo som da minha caneta no papel. Eu não era mais a mesma. A mulher que assinou aquela procuração sem ler, a mãe que perdoava tudo, a viúva que se contentava com a solidão, todas elas ficaram para trás, na calçada, sob a chuva. Diante de mim, no reflexo escuro da janela, estava uma mulher que eles não conheciam, e ela estava prestes a se apresentar. O plano estava traçado, o capital estava disponível, a vontade era inabalável. O próximo ato da minha vida não seria sobre sobrevivência, mas sobre soberania. Eu olhei para a foto de Klaus que mantinha na mesa de cabeceira. Conseguimos, meu velho, sussurrei. Ou melhor, estou apenas começando. E, pela primeira vez desde que ele se foi, eu senti que não precisava mais dele para me proteger. Eu era o meu próprio porto seguro. O plano, traçado nas noites solitárias do quarto da pensão, começou a se mover com a precisão de uma engrenagem bem lubrificada. O Dr. Aranha, com sua discrição e competência, fez o primeiro contato. O proprietário do prédio era um fundo de investimentos de São Paulo, uma entidade sem rosto e sem emoção, para quem o edifício Bonfim era apenas mais uma linha em uma planilha. Eles não tinham apego sentimental àqueles tijolos, à história que vazava pelas paredes. Para eles, era um ativo de baixo desempenho, antigo, que exigia mais manutenção do que gerava de lucro. A proposta de compra, feita através de uma empresa de fachada criada pelo Dr. Aranha para ocultar meu nome, foi recebida com um interesse puramente financeiro. A negociação foi a minha nova escola. Passei dias e noites na biblioteca pública, depois no escritório do Dr. Aranha, aprendendo sobre avaliação de imóveis, sobre propostas e contrapropostas. Eu, que antes só conhecia o ponto da massa da cuca, agora discutia a saúde estrutural de vigas e o valor do metro quadrado na região. Cada termo técnico que eu dominava era uma pequena vitória, um tijolo a mais no muro da minha nova identidade. A doceira Lídia observava, maravilhada, a estrategista Lídia assumir o controle, com a mesma meticulosidade que usava para separar as gemas das claras, agora separando fatos de especulações nos relatórios. O fundo de investimentos fez uma contraproposta alta, testando os limites do comprador misterioso. Eles não imaginavam que do outro lado não havia um concorrente frio, mas uma mulher movida pela força de uma vida inteira de memórias e uma humilhação recente. Dr. Aranha me aconselhou a negociar, a barganhar, mas eu fui firme. Pague o que eles pedem, doutor. Não quero que haja a menor chance de perder. Este prédio tem um valor para mim que planilha nenhuma no mundo pode calcular. Minha decisão não era um ato de negócio. Era um ato de reconquista. Era a compra da minha paz. O dia da assinatura foi em um cartório no centro da cidade. Um lugar com cheiro de papel velho e cera de assoalho. Eu vestia um tailleur cinza, simples, mas elegante, uma armadura que eu mesma escolhi. Quando peguei a caneta para assinar os papéis que me tornavam a única proprietária do edifício Bonfim, minhas mãos não tremeram. Lembrei-me da outra assinatura, aquela que fiz por confiança cega na pasta de Ricardo. A assinatura que me jogou na rua. Esta, agora, era diferente. Era uma assinatura feita com os olhos abertos, com o peso da experiência e a clareza de um propósito. Cada traço do meu nome na linha pontilhada era a reescrita da minha própria história. Ao sair do cartório,
com a cópia da escritura na minha bolsa, eu não senti uma euforia explosiva. Senti uma calma profunda, uma serenidade que há muito não experimentava. O céu de Porto Alegre estava de um azul límpido, e eu respirei fundo o ar da cidade, que agora parecia mais leve. Olhei para o meu reflexo na vitrine de uma loja e vi uma mulher de 72 anos, com os cabelos prateados e os olhos brilhando. A mulher que meus filhos tentaram apagar não existia mais. No lugar dela, havia uma proprietária, uma matriarca, no sentido mais verdadeiro da palavra. O próximo passo foi planejado com o cuidado de uma peça de xadrez. Dr. Aranha enviou as notificações formais para todos os inquilinos do prédio, informando sobre a mudança de proprietário. E, claro, uma notificação especial foi enviada para o endereço comercial de Ricardo, meu filho corretor de imóveis. O documento seco e oficial informava que o imóvel que ele havia vendido meses atrás fora adquirido integralmente por Lídia Schneider. Eu imaginei a cena. Ele abrindo o envelope, lendo meu nome. A confusão inicial dando lugar ao choque absoluto. A ligação dele não demorou. O número apareceu na tela do meu celular novo, e eu atendi com uma calma glacial. A voz dele era um misto de pânico e incredulidade. Mãe, que história é essa? Que brincadeira é essa? A palavra brincadeira me fez sorrir por dentro. Para eles, minha capacidade era sempre uma piada. Não é brincadeira nenhuma, Ricardo. Apenas um investimento. Você, como corretor, deveria entender disso. Estou diversificando o meu portfólio. Respondi, usando os termos que aprendi, saboreando cada sílaba. O silêncio do outro lado da linha foi a minha resposta. Ele gaguejou. Perguntou de onde eu tirei o dinheiro. Acusou-me de tê-los enganado a vida inteira. A narrativa deles precisava me pintar como a vilã, para que eles não tivessem que encarar a própria monstruosidade. Patrícia me ligou em seguida, aos gritos, chamando-me de louca, senil, dizendo que eu estava sendo manipulada. A histeria deles era a prova cabal de que eles nunca me viram como uma pessoa, mas como um recurso que eles achavam ter o direito de controlar e, por fim, liquidar. Eles apareceram na porta da minha pensão naquela mesma noite. A imagem era quase patética. Os dois, bem vestidos, parecendo deslocados no corredor mal iluminado, os rostos contorcidos de raiva e confusão. Quando abri a porta, eles viram a mesma mulher, mas não a mesma mãe. A fragilidade que eles costumavam explorar tinha sido substituída por uma barreira de dignidade inexpugnável. "O que vocês querem?" perguntei. A minha voz sem o tremor que eles esperavam. Ricardo tentou usar o tom paternalista que sempre funcionava. "Mãe, nós estamos preocupados. Alguém está se aproveitando de você. Esse dinheiro, de onde veio? Precisamos te proteger." A audácia dele era de tirar o fôlego. Proteger-me. Eles, que me jogaram aos leões, agora queriam me salvar das garras que eles mesmos criaram. Olhei para eles, um de cada vez, e vi pela primeira vez, não os meus filhos, mas dois estranhos movidos por uma ganância desesperada. "O dinheiro veio do pai de vocês", eu disse, e a menção ao nome de Klaus os fez recuar um passo. Ele passou a vida inteira construindo uma fortaleza para me proteger, não de estranhos, mas de tudo aquilo que ele temia que vocês pudessem se tornar. Parece que o medo dele tinha fundamento. As palavras saíram sem ódio, apenas com o peso da verdade. A verdade era a minha arma, e ela era mais cortante do que qualquer grito. Patrícia, vendo que a agressividade e a falsa preocupação não funcionavam, tentou a última cartada, a chantagem emocional. Seus olhos se encheram de lágrimas de crocodilo. "Mamãe, nós somos sua família. Nós te amamos. Cometemos um erro terrível. Nos perdoe. Deixe a gente consertar isso." O teatro era tão mal feito que chegava a ser insultuoso. O amor do qual ela falava tinha o preço de um apartamento e a validade de uma procuração. Foi ali, naquela porta de pensão, que eu pronunciei a minha sentença. O amor de mãe, eu dei a vocês incondicionalmente por toda a minha vida. Vocês o jogaram na calçada junto com as minhas caixas. A confiança, uma vez quebrada,
Não se remenda como um tecido velho. A porta que vocês fecharam para mim naquele dia, eu fecho para vocês agora. Não por vingança, mas por sobrevivência. Tenho um prédio para administrar. E, com a mesma calma com que assinei a escritura, eu fechei a porta na cara deles. O som da porta se fechando não me trouxe alegria, mas um alívio doloroso. Era o fim de um capítulo. A amputação de um membro doente para salvar o resto do corpo. Chorei naquela noite. Não de tristeza pela perda deles, mas de luto pela mãe que eu um dia fui. A mãe ingênua que acreditava que o sangue era a garantia de lealdade. Aquele luto era necessário para que a nova Lídia pudesse, finalmente, viver em paz. No dia seguinte, voltei para casa. Entrar no prédio como dona foi uma experiência surreal. Seu Afonso, o porteiro, me olhou com os olhos arregalados e um sorriso que ia de orelha a orelha. "Bem-vinda de volta, patroa", ele disse. E nós dois rimos. Minha primeira visita foi a dona Elvira. Bati em sua porta e, quando ela abriu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a abracei e disse: "Vizinha, pode ficar tranquila. O aluguel da senhora não vai subir nunca mais. E o chimarrão agora é por minha conta. Meu antigo apartamento estava vazio, limpo, sem alma. Os novos inquilinos já haviam se mudado, assustados com a transação. Por um momento, pensei em recriar tudo como era antes. Trazer de volta os móveis antigos, o cheiro de canela. Mas a mulher que estava ali, parada no meio da sala vazia, não era a mesma que havia saído. Recriar o passado seria uma traição à minha jornada. Aquele espaço não seria mais um santuário de memórias, mas um laboratório de futuros. Decidi não morar mais ali. Transformei meu antigo apartamento em um espaço comunitário. Montei uma cozinha industrial de primeira linha e a ofereci, de graça, para outras mulheres do bairro que, como eu, queriam começar seu pequeno negócio de doces, salgados, de sonhos. A Cozinha da Lídia virou um ponto de encontro, um lugar com cheiro de fermento e de novas oportunidades. A doceira em mim não morreu. Ela apenas evoluiu de artesã para mestra. O contraste entre o antes e o depois era gritante. Antes, eu era uma presença invisível no meu próprio prédio, uma velhinha que fazia cucas. Agora, eu era a Dona Lídia, a proprietária, a mulher que cumprimentava a todos pelo nome, que se preocupava com o vazamento no apartamento do 201 e que organizava festas de São João no pátio. Eu não administrava apenas um imóvel, eu cultivava uma comunidade. O respeito que recebia não vinha do medo, mas da admiração. As reações externas foram um espetáculo à parte. Vizinhos que mal me davam bom dia agora paravam para conversar, para pedir conselhos. A história se espalhou pelo bairro como um vento bom. Eu virei uma espécie de lenda local. A velha, que foi jogada na rua e comprou o prédio inteiro. A palavra que Patrícia usou para me ferir virou meu título de nobreza. Um símbolo de resiliência. Eu a abracei, ressignifiquei. Sim, eu era velha, e forte, e sábia, e dona de tudo. Meus filhos desapareceram. Soube, por terceiros, que Ricardo perdeu o emprego e se mudou para o interior, afundado em dívidas. Patrícia, cujo casamento era baseado em aparências, não resistiu ao escândalo e se divorciou. A justiça, às vezes, não precisa de um juiz e um martelo. Ela opera no silêncio, colhendo os frutos amargos que foram plantados. Eu não senti alegria com a desgraça deles. Apenas uma constatação melancólica de que a ganância é um veneno que se bebe sozinho. Olhando para trás, para a mulher que chorava na calçada, eu sinto uma ternura imensa por ela. Ela precisou ser quebrada em 1000 pedaços para que pudesse se reconstruir, não com a mesma argamassa de antes, mas com um cimento mais forte, feito de dor, conhecimento e uma redescoberta feroz do próprio valor. A jornada foi a mais solitária e a mais aterrorizante da minha vida, mas cada passo valeu a pena. Hoje, quando me sento na varanda de um dos apartamentos que reservei para mim, no último andar, com vista para a cidade inteira, eu entendo a lição que Klaus quis me ensinar. Ele não me deixou apenas dinheiro.
Ele me deixou uma escolha. A escolha de me afogar na dor ou de usar essa dor como combustível para aprender a nadar. Eu escolhi nadar contra a correnteza e descobri que era mais forte do que jamais imaginei. Quero que a minha história sirva de aviso e de inspiração para todos que já se sentiram descartados, subestimados, invisíveis por causa da idade, do gênero ou da condição social. A palavra velha não é um fim de linha, é uma graduação. Carrega em si as cicatrizes das batalhas, a sabedoria das perdas e a força silenciosa de quem já viu o mundo dar muitas voltas e continua de pé. Não esperem que alguém lhes entregue o valor que vocês merecem. Muitas vezes, é preciso arrancá-lo de volta com as próprias mãos. Dentro de cada um de nós existe uma caixinha de metal, uma reserva de força, um talento adormecido, uma coragem que só se revela na mais extrema das necessidades. A sua maior tragédia pode ser o convite para descobrir quem você realmente é. A dignidade não é um presente que os outros nos dão. É uma casa que construímos dentro de nós mesmos, tijolo por tijolo. E uma vez que essa casa está de pé, com fundações sólidas, ninguém, absolutamente ninguém, pode te jogar para fora dela. Eles podem tomar seu apartamento, mas nunca poderão tomar o seu lar interior. Eles me jogaram na rua e disseram: vá para um asilo, acreditando que estavam escrevendo o meu epitáfio. Mal sabiam eles que estavam apenas me entregando a caneta para que eu começasse o primeiro capítulo da minha verdadeira biografia. Meu nome é Lydia Schneider, tenho 72 anos e acabo de comprar o prédio onde a minha nova vida começou. E acreditem, o melhor ainda está por vir.